Shalom, shalom a todos, youtubers. Aqui quem vos fala é o Fabiano Bereano, pesquisador bíblico. Meus irmãos, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar para vocês esse estudo, cujo título é Yahu ou Ierro. Por que esse estudo? Porque antes de falar sobre isso, gostaria aqui apenas de fazer uma rápida introdução. O verdadeiro nome do Eterno é Yahu. Pronto, isso aí eu já vou deixar bem claro para vocês. Yahu ou Iau, tem a variante fonética. Não vou entrar nesse detalhe agora. Numa outra oportunidade a gente vai ver sobre essa questão da diversidade fonética. Então, por que Yahu ou Ierro? É porque surgiram algumas pessoas nas redes sociais tentando desacreditar o nome de Yahu ou Iau. Com que argumento? Nesse vídeo vai estar sendo apresentado os argumentos desse pessoal que está tentando desacreditar o nome de Yahu. Um argumento aparentemente até convincente, mas nós vamos analisar os documentos, os achados arqueológicos, e nós vamos poder pesar as evidências. Porque esse grupo que tenta difamar o nome de Yahu, em resumo aqui, eles dizem o seguinte: o nome não pode ser Yahu, por quê? Porque assim como existem nomes que terminam com Yahu, também tem nomes que começam com Ierro. Pronto, então é nesse ponto que nós vamos abordar à luz dos documentos antigos, tá bom? E eu acredito que esse estudo vai servir de esclarecimento para aquelas pessoas que estão com dúvidas, tá bom? Um shalom a todos e bons estudos!
Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Assim que começaram as escavações da Babilônia em 1899, os operários contratados encontraram aqui nas proximidades da porta de Ishtar uma série de documentos pertencentes ao rei Nabucodonosor. Entre eles estava este tablete cuneiforme contendo ordens do rei para que se desse uma provisão de comida para um outro rei e seus 5 filhos. E quem seria esse outro rei? Em 1939, o assiriologista alemão Ernest Weidner publicou uma tradução desse tablete e descobriu que ali estava o nome de um rei de Judá mencionado na Bíblia e relacionado ao cativeiro da Babilônia. O texto diz: 10 medidas de azeite para Joaquim, rei de Judá, e meia saca de trigo para os filhos do rei de Judá. Essa inscrição cuneiforme foi datada de 592 a.C., portanto, 5 anos depois do começo do cativeiro. E aqui temos mais uma confirmação do que a Bíblia diz que aconteceu com o rei. Todos esses achados lançaram muita luz sobre o cativeiro da Babilônia, não apenas confirmando que ele ocorreu, mas também revelando como ele ocorreu, e os detalhes eram tremendamente similares ao que vemos na Bíblia Sagrada. Os acadêmicos hoje estão encontrando cada vez novos indícios de detalhes acerca do cativeiro da Babilônia, e ninguém imaginava que esses detalhes pudessem um dia serem descobertos. Aliás, alguns tabletes fechados a 7 chaves no Iraque durante o regime de Saddam Hussein só agora vieram a público e eles estão sendo examinados. Em breve, teremos novos artigos publicados em revistas acadêmicas de arqueologia e assiriologia. Então aguarde, porque novos detalhes estão vindo por aí. Já foram mais de 700 tabletes analisados. Todos, ou a maioria deles, são recibos, contratos de trabalho, normas para lidar com exilados, etc. Os textos mostram que vários grupos, além dos judeus, também foram exilados na Babilônia. E muitos dos cativos, pelo menos 3% deles, tinham o nome iniciado ou terminado pela palavra Yahu, que certamente é um determinativo de origem judaica. E então, você gostou de mais essa evidência arqueológica em favor da Bíblia Sagrada? Você percebeu como a pá dos arqueólogos pode desenterrar detalhes que até ajudam a aumentar a nossa compreensão do texto bíblico e de seu contexto social?